Convidamos o professor Rodrigo Martins Brum, diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas, que proferirá sua palestra sobre gestão de pessoas no setor público. Rodrigo Martins Brum é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado em Direito, com MBA em Gestão Empresarial e mestrado em Ciência Política. Atualmente é servidor público do Senado Federal, na função de diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas. Quando eu formei em engenharia, fui cair no mercado de trabalho. E ela comentou alguma coisa aqui acerca da conhecer a sua equipe. Conhecer a sua equipe é ter percepção das coisas. Gerir pessoas é ter percepção. Você tem que ter percepção de si próprio, do que você é capaz de fazer, e percepção da sua equipe. E essa percepção é diária. E uma percepção do ambiente que você está também. Só para exemplificar, novamente, quando eu me formei, fui cair no mercado de trabalho e fui para uma entrevista numa mineradora. Queria trabalhar numa mineradora. E estudei tudo sobre a mineradora, sobre a mineração. E entrei lá na entrevista com o diretor de RH. E eu totalmente preparado sobre missão da empresa, valores, o que a empresa fazia, tudo sobre mineração. Ele vira para minha cara e pergunta assim: se você fosse um animal, qual animal você seria? Aí que vem a percepção. Eu falei assim: uma zebra. Primeiro animal que me veio na cabeça. Aí ele falou assim: por quê? A zebra gosta de trabalhar em equipe, a zebra tem liderança, a zebra conhece muito de mineração. Isso é um pouco da percepção do que ele queria ouvir de mim. Na verdade, ele queria me colocar numa situação que eu me sentisse constrangido e não conseguisse sair. Então, essa é a percepção que você tem que ter. Então, eu dei a resposta que ele queria ouvir, independente da pergunta que ele fez. Então, gerir pessoas é isso. Você está diariamente sendo colocado numa sinuca de bico e você tem que ter a percepção do ambiente. E outro fundamento é tratar as pessoas com igualdade nas suas diferenças, ou tratar as pessoas de forma igual com abordagem diferente. Dá para explicar melhor. O que é tratar as pessoas iguais? Da mesma forma que eu atendo um senador com respeito, dignidade, com presteza, eu tenho que atender um estagiário, eu tenho que atender alguém de fora. Isso é igualdade. Você tem que atender a todas as pessoas de forma indistinta, com o critério da impessoalidade. Você está atendendo uma pessoa independente do seu cargo. Então, quando você atende pessoa, você não atende cargos, você atende pessoas. Apesar de você ter que dar essa igualdade, você tem que dar também um tratamento diferenciado, porque como gestor de pessoas, e todos nós somos gestores de pessoas, você tem que tratar as pessoas de forma diferente para ter o mesmo objetivo, o mesmo foco. Por exemplo, na sua equipe, tem pessoas que você pode chegar e falar assim: pega o papel para mim ali, por favor. Ele vai pegar o papel e te entregar sem nenhum estresse e a vida continua. Se você chega para outra pessoa e fala assim: pega esse papel para mim, ela vai falar assim: mal educado, né? Nem pediu por favor, né? Podia falar melhor comigo, né? Será que ele acordou com o virado hoje? E começa aquelas elucubrações. Então, são pessoas diferentes que você tem que ter abordagens diferentes para conseguir a mesma coisa. Por favor, você poderia pegar, por gentileza, aquele papel para mim? Aí ela vai pegar e continua a vida. Então, isso também não é só da pessoa, às vezes é do dia da pessoa. E essa percepção você consegue enxergar quando a pessoa entra, né? Ou te dá um bom dia, ou não te dá um bom dia. Então, são percepções que você tem que ter. Conhecer a sua equipe, conhecer ela diariamente. Esse daqui é um resumo do que a gente vai falar hoje sobre gestão de pessoas, os tipos de lideranças, motivações e felicidade no trabalho e capital psicológico. Esse daqui é um ciclo que ele se reforça sempre e ele não tem um local de início. A administração deve focar em todos esses 4 pontos ao mesmo tempo, e ele vai girando e se fortalecendo.
O princípio são os esforços de investimento. São investimentos nas pessoas, investimento na instituição, que vai propiciar políticas de segurança, qualidade de vida, bem-estar. Então, quando você investe na organização, você está investindo em políticas de pessoas também, porque você torna a organização mais amena, mais palatável, mais confortável. A gente passa a maior parte do dia aqui. Muitas pessoas veem mais os colegas do que a própria família. Não vou dizer muitas pessoas, vou dizer todos. Todos aqui passam a maior parte do tempo aqui e veem mais os seus colegas do que as próprias famílias. Então a gente tem que ter um ambiente cortês, um ambiente tranquilo, um ambiente motivador, um local que você queira vir trabalhar. E a partir disso você tem o retorno do servidor, que é a satisfação dele. E com a satisfação do servidor, ele mesmo vai voltar para a organização e entregar a qualidade que a gente precisa, que vai ser um próprio investimento na organização, e isso vai girando uma forma de um PDCA. Ele vai se autoalimentando e é uma espiral que só melhora a organização. Esse daqui é um contexto do que nós temos no Senado. O Fernando Melo falou um pouco do contexto dos FC2 ontem, se eu não me engano. Esse daqui é um contexto do Senado. Nós somos 6.000 servidores hoje, cerca de 50% são comissionados, 50% efetivos. Dos efetivos, 1/3 são mulheres, 928 mulheres e 1.992 homens. As mulheres ocupam 1/3 das funções, de todas as funções do Senado. Então elas representam 1/3 da nossa força de trabalho e tem 1/3 das funções comissionadas de chefia. Então, qualquer análise que se fizer acerca da participação das mulheres nos postos de chefia deve ser considerado também a relação proporcional das mulheres no Senado. E essa última pesquisa aqui saiu de uma menina que eu acho genial, trabalha no qualidade de vida, é a Ana Lívia. Ela chegou à conclusão, numa monografia que ela fez, que um dos grandes problemas que nós temos para gerir pessoas é desmistificar as diferenças, e não reforçá-las. Então, há sempre aquela briga. Ele trabalha em gabinete, eu trabalho na administração. Ele é antigo, eu sou novo. Ele entrou no Trem da Alegria, eu sou concursado. Então, a gente não deve reforçar isso. Os gestores de pessoas, a política da casa não deve reforçar isso. Isso não são diferenças importantes. A diferença importante é, ele faz o trabalho bem dele, o outro não faz. Ele tem ética e compromisso, o outro não tem. Isso são diferenças importantes. Não importa se ele trabalha no gabinete, se ele entrou depois, se ele entrou antes. A gente tem exemplo para tudo. Temos comissionados excelentes que fazem trabalho muito melhor que muitos efetivos. Como temos efetivos que fazem um trabalho muito melhor que comissionados. Temos estagiários que fazem trabalho muito melhor, são muito mais dedicados, muito mais empenhados que efetivos. Então, não é a forma que ele entrou, não é a condição que ele está aqui que vai fazer a diferença dele. O que vai fazer a diferença é se ele é comprometido ou não com o trabalho. E essa pesquisa me chamou a atenção porque a Ana Lívia chegou à conclusão que vários entrantes são mais conservadores e menos motivados do que pessoas que estão aposentando. Que a nossa percepção, pela cultura ou pelo que a gente ouve de rádio corredor, parece que nos mostra algo contrário, e não é verdade. Não é? Então, eu fui pesquisar por que isso acontece. Por que os novos entrantes entram desmotivados ou entram com uma... Não todos, né? Claro, mas ela achou uma fatia de novos entrantes assim. Como eu falei, não depende se ele entrou ou não. Tem vários novos entrantes que entraram motivadíssimos, entraram confiantes, estão com motivação alta até então. Mas essa fatia me preocupou. Aí eu fui lá nos cursinhos ver o que os cursinhos anunciam. Os cursinhos anunciam: venha para o Senado paga bem. Ponto. Aí vai todo mundo para o Senado por causa de salário. E já tem um estudo da década de 70
que a Marluce abordou alguma coisa sobre motivação que diz que salário não motiva. Salário não motiva o seu dia a dia de trabalho. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei meio desconfiado, depois eu fui estudando, fui percebendo e realmente salário não motiva. A propaganda aqui deveria ser assim: venha trabalhar no Senado, se você quer ser um servidor público, o Senado pertence ao Poder Legislativo, lá você faz essas tarefas assim, assim, assado. Isso seria o mundo ideal, mas isso não vende. O que vende vagas em cursinho é salário. Então, vem todo mundo motivado pelo salário. Então, se você pega todo mundo que quer salário alto e entra no Senado, não necessariamente você vai pegar pessoas motivadas. Você pode pegar aquele concurseiro de carreira que entra aqui no Senado e quando ele acabou de entrar, ele fala assim: aposentei. E não há nada que faça o cara mudar. Então tem que ter uma política muito forte de convencimento, de cultura organizacional para mostrar que a coisa é diferente. Você entrou, você tem que trabalhar, você ganha dinheiro público, você tem que reverter isso para a sociedade, nós somos servidores públicos, né? Então você tem que estar com a motivação alta, e o pior é que esse que entra dessa forma, ele acaba contaminando negativamente quem está trabalhando muito do lado dele. E começa todo mundo a ser puxado para baixo. Nós, gestores, não podemos deixar isso acontecer. Tratar exceções como exceções é outra regra preciosa de gestão de pessoas ou de administração em geral. Tá? Eu tenho 6 anos de casa e eu percebi no início que tinham muitas regras sendo feitas, mudando a condição de todo mundo por causa de uma exceção ou de 2 exceções. Isso não é critério de justiça, não é critério de administração justa e coerente. Você tem que tratar a exceção como exceção e deixar a norma para a regra geral, que é um pouco do que a Marluce falou da confiança. Nós temos que confiar nos nossos servidores. Nós não temos que prendê-los em regras, em amarras. Nós temos que deixar os servidores de forma solta, confiável, para que eles façam o melhor trabalho possível. E exceção, você trabalha como exceção. Dessa linha tem a outra linha que é: arrume primeiro sua casa para depois criticar a casa do vizinho. Tá? Isso aconteceu quando eu fui chamado para a Secretaria de Gestão de Pessoas, à época RH. Uma coisa que me incomodou muito, e que me incomoda até hoje, é o tal do drive-thru. O cara bate ponto e vai embora, ou vai passear, depois volta, bate ponto e volta. Bom, primeiro, pessoalmente, eu acho isso, além de um desrespeito, um crime, porque ele está recebendo por um dinheiro público, por algo que ele não está dando contrapartida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quem estava fazendo o drive-thru lá no RH. Se eu não arrumasse o RH, que moral eu teria para tentar arrumar o resto da casa? Então, eu descobri uma pessoa, fui no setor dela e perguntei assim: cadê fulano? Eram 10 horas da manhã. Não chegou aqui não. Aí eu falei assim, peguei o papel e falei: por que ele bateu ponto 7 horas da manhã? Aí o cara me olhou assim. Falei: cadê ele? Ele falou: não sei, não apareceu aqui. Aí eu liguei para ele e falei assim: onde você está? Eu estou aqui no Senado. Eu falei assim: quem está falando aqui é o Rodrigo, eu sou diretor de recursos humanos à época, né? Volta aqui agora, porque você está fora do seu horário de trabalho. Então, você está no seu horário de trabalho e está fora do trabalho. Então, você deveria estar no trabalho ou ter dado satisfação para o seu chefe onde você está. Aí, muitas perguntas me vieram à época. É meu papel fazer esse trabalho de formiguinha, catando um a um? Aí eu respondi: se eu tiver conhecimento, é sim. E é o trabalho de todo mundo. E eu lembro que na época eu entrei até com uma neurose com isso, que tinha um dia de manhã, 6 horas da manhã, que eu estava lá, olhando quem estava fazendo drive-thru perto da gráfica lá. Aí depois eu parei com essa loucura, porque senão não ia fazer mais nada. Aí ele voltou, eu chamei 2 pessoas e conversei com ele. Por quê? Para ele não falar que eu estou assediando moralmente ou alguma coisa. E eu não tomei minha decisão com base no histórico, mas no histórico também, ele era comissionado, eu falei: manda embora.
Ah, mas não sei o que lá, coitado, não sei o que lá, tal, tem gente forte que vai... Eu falei, manda embora, pode mandar embora. Já tem 4 direções que ele está fazendo a mesma coisa. Aí eu recebi uma ligação. Você é novo, você não pode fazer essas coisas. Você não pode mandar ele embora assim. Ele não sei o que lá, não sei o que lá. Aí estava para ir para o Diário Oficial para mandar ele embora. Tive que tirar muito a contragosto. Aí tirei, aquela coisa. Quer dizer, você vai brigando contra o que você acredita. E aí eu chamei ele de novo, conversei com ele. Ele já sabia da situação. Aí lotei ele em outro lugar. E falei com a chefe de serviço, se ele escorregar uma vez, você me fala. Aí eu não cometi o mesmo erro que eu cometi a primeira vez, porque quando eu ia mandar ele embora, eu avisei para ele. Aí na segunda eu não mandei. Eu não avisei, aliás. Aí mandei ele embora. Aí ele foi embora. Porque ele batia ponta, ia passear, ia fazer isso, ia fazer aquilo, menos trabalhar. Aí recebi a mesma ligação de novo. Vi aqui no diário que você mandou o fulano embora, não era para você mandar o fulano embora. Aí eu falei assim, contrata ele aí então. Aí não, bom, aí ficou por isso mesmo. Bom, tratei exceção como exceção, isso não deve ser tratado para todo mundo, mas era um caso crônico assim, e embaixo do meu nariz. Então eu tinha que resolver isso antes, como princípio, para poder resolver o restante da casa. E assim foi feito. Bom, era comissionado, era mais fácil, em tese, né? E se fosse efetivo? Aí que é o problema aqui. O cursinho chama o cara entra e fala, aposentei. Aí não quero fazer mais nada. Isso aqui é como se você fosse casar com alguém e esse alguém falasse contigo assim, pelo menos 35 anos, meu caro. A gente vai ficar casado 35 anos. Tá afim? É isso que a administração faz com essas pessoas. E ele sabe, bom, eu vou ficar casado 35 anos com ele mesmo, vai me mandar embora, vou ficar aqui, eu vou fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Por isso a cultura organizacional é importante. Porque às vezes você não consegue convencê-lo com as palavras, mas você consegue convencê-lo com o exemplo e com a demonstração pública. Que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão comprometidas, ele com certeza vai se sentir envergonhado disso. Pelo menos essa pode ser uma saída. Se não for, existem outras medidas. Então você casa com ele 35 anos, você tem que administrar ele 35 anos. Não é? É assim, o concurso público é importante, é defendido, sempre é debatido, estabilidade. Porque assim, são os dois lados da moeda, né? A estabilidade pode trazer esse tipo de pessoas, mas a estabilidade também me deu força para mandar alguém embora. E eu não ser mandado embora também por causa disso. Me deu força para falar com alguém muito poderoso que eu ia fazer aquilo porque eu acho aquilo justo, aquilo um princípio, aquilo correto. Então, são os dois lados da mesma moeda, o ônus e o bônus. E aí vem a discussão do que é importante enquanto gestores, que são os tipos de liderança existentes. Existe um tipo de liderança que é o líder exigente. O que é o líder exigente? É o líder que cobra tudo a ferro e fogo. E quando o gerido precisa de alguma coisa, ele não abre mão. Ele está fortemente cuidando desse liderado. E isso gera alguns efeitos negativos. Uma desmotivação forte, um sentimento de perseguição insuportável, porque ele não aceita que o liderado atrase 1 minuto do trabalho dele, que ele vai lá cobrar, ele vai admoestar ele. E tem outra regra preciosa que é, vai chamar a atenção de alguém? Chame em particular. Vai elogiar alguém? Elogie em público. E eu trabalhei num lugar que era justamente ao contrário. Quando elogiava, aqui ó, parabéns aí. E quando era para chamar, era geral, assim. Então, é justamente assim que se deve tratar as pessoas. As pessoas devem ser reconhecidas publicamente. E chamar a atenção não é humilhar a pessoa, não é botar ela para baixo, é conversar com ela.
Conversar, ó, está acontecendo isso, assim, assado, não gostaria que isso se repetisse por causa disso. Sempre com argumentos. As pessoas são inteligentes, as pessoas entendem o que você está falando. Não precisa de criar um clima de pânico, né, que é o líder exigente. E o líder autocrático, só eu decido, só eu resolvo, só eu que mando por aqui, e a minha vontade é feita. É o imperador, né? O imperador, o problema do imperador é que um dia ele pode acordar bem, outro dia ele pode acordar com a pá virada. E quando ele acorda com a pá virada, é um Deus nos acuda, né? Todo mundo com aquela sensação de medo, ele chega, todo mundo com o olho arregalado, e ele faz o que ele quer e manda e tal, enfim. Também são dois tipos de liderança que não são saudáveis para a organização. O líder liberal é o líder que aceita a posição dos seus liderados. Ele só tem que tomar cuidado para não ser tão liberal. Se ele for liberal, os ratos tomam conta da casa dos gatos, né? Então aí ele se ausenta e ele não tem essa figura de liderança. Ele apenas é um espectador. E agora começa a brincadeira, né? Líder visionário. O líder visionário é aquele que tem princípios, tem visão, tem meta, tem foco, tem objetivo, e ele sabe muito bem o que ele quer e arregimenta todos os em volta dele para aquele objetivo comum. E vem o líder democrático, que é o contrário do autoritário, que é o que permite a coletividade decidir junto com ele, né? É uma decisão coletiva. Uma decisão coletiva é uma decisão mais validada pelo grupo, né? Igual, por exemplo, o líder exigente. Se ele estiver tendo problema com a entrada de horário, ele tem que analisar. Essa entrada do horário é razoável? É razoável estar cobrando isso dele? Às vezes ele chega 15 minutos depois, mas trabalha igual uma mula. Entrega um resultado excelente para todo mundo. Eu vou ficar batendo nele por causa de 15 minutos? Se isso gera um desconforto no resto da equipe, o líder democrático vai chamar o resto da equipe e explicar. Ó, está acontecendo isso, ele chega 15 minutos por causa disso, ele dá as razões dele, e se não forem razoáveis para o grupo, pelo grupo se consensua uma forma diferente, né? Então essa é a vantagem do líder democrático, porque aí vai ser validado por todo o grupo e ninguém vai se sentir desconfortável posteriormente por uma entrada de 15 minutos a mais ou a menos dele. E o líder coach é o treinador. Coach é o treinador, é o líder que vai levando a equipe com suas peculiaridades. Cada um vai sendo tratado de forma diferente, vai sendo tratado de forma peculiar, e ele vai conseguindo resultados muito bons com pessoas muito diferentes. É um tipo de liderança muito difícil de fazer, porque você tem que ter uma percepção, igual eu falei no início, muito grande da sua equipe, e ele praticamente leva a equipe na mão. Ele sabe o que cada um é capaz de fazer em determinada tarefa. O líder coach, ele começa a ter critérios de especialidade na sua equipe. Ele sabe que uns trabalham melhor em algumas coisas, então ele vai passar sempre essas coisas para esse, em detrimento de outros que trabalham muito melhor em outras coisas. Quando ele começa a inverter essa ordem, ele pode ter uma queda de produtividade, uma queda de satisfação. Então ele tem que perceber o que cada um faz de melhor, qual a melhor formação de cada um, e motivá-los sempre para o bom andamento dos trabalhos. E existe outra distinção ou outra categorização de lideranças. Uma é o tipo de liderança formal. A liderança formal é a liderança da organização. A organização te colocou como líder, vamos botar entre aspas, porque você é chefe ou você é diretor, então você foi alçado a essa condição e você é um líder. Mas você pode ser um líder falso, porque você tem que usar sempre o organograma para valer suas decisões. Aí você começa a ser um líder autocrático. Você fala assim, você tem que fazer porque eu estou mandando, porque eu sou seu chefe. Essa não é uma abordagem muito gestão de pessoas, né? Então, usar o organograma para fazer valer uma decisão, eu sempre digo isso, deve ser a última opção que você tem. Você tem que tentar todas as opções antes para usar o organograma para fazer valer a sua vontade. Você deve conversar, você deve convencer,
que é outra abordagem da gestão de pessoas, que é cooptar, que a professora falou muito bem. Então, você vai cooptá-lo, vai explicar, eu preciso disso, por causa disso. Eu acredito muito na transversalidade do organograma. O que é a transversalidade? Você tratar os liderados como iguais, por dois motivos. Um, porque eles são iguais. Apenas um organograma de distinção que não significa nada. E outra, porque você faz parte da equipe dele. O que você acha da gente fazer isso, assim, assim, assado? Por favor, você poderia fazer assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso traz a equipe para junto da liderança, e a liderança se sente parte da equipe. Isso é confiança. Tá? Tem a liderança por conhecimento. A liderança por conhecimento é uma pessoa que conhece muito sobre um assunto. Eu estou vendo o Varanda ali, o cara conhece muito sobre finanças. Liderança por conhecimento. Sempre que alguém tiver alguma dúvida sobre isso, já se remete a ele, que é um líder desse conhecimento. E cada um pode ser um líder de um tipo de conhecimento, porque ele vira uma referência. Quando você se torna uma referência sobre um conhecimento que você tem, você é um líder. Né? Um líder para determinada situação. E como líder, por conhecimento, você resolve muita coisa. E tem a liderança carismática, que essa só serve para boteco. Que é o cara bonachão, fala aquela coisa toda. Tá? Todo mundo gosta de ouvir as piadas dele, as papeatas, as marmotas dele. Ele é carismático, conversa com todo mundo. Isso não serve para a organização. Né? O líder não pode ser referenciado só pelo carisma dele. Claro que o carisma é importante, mas ele não é o objetivo da liderança. Tá? E a liderança situacional, que é a que eu mais confio o meu trabalho. O que é a liderança situacional? Você é um líder dependendo da sua situação, ou da reunião que você está, ou da condição que você está. Se eu entro numa reunião para discutir finanças, por exemplo, e o Varanda está do meu lado, eu não vou abrir a boca. Ele que vai decidir. Essa é a liderança situacional. Nessa situação, pelo conhecimento dele, ele vai ser a referência na reunião. Então, o líder formal, ele tem que entender que ele não vai resolver tudo. Ele não tem que resolver tudo. Ele pode concordar ou discordar, mas desde que ele tenha argumentos, e depende da situação também. Então, cada situação há um tipo de liderança, há um tipo de pessoa que vai decidir ali, independente do organograma. Vamos ver um videozinho. Esse vídeo vai mostrar como que é a forma que um liderado não deve se comportar. Tanto é que ele é comparado a um cachorro. Né? Matemáticas é uma metáfora muito interessante. E, retomando a minha fala lá no início, quando eu estava aqui na mesa, essa é a minha grande preocupação quando você faz um treinamento só instrumental. Você treina a pessoa, você vai fazer isso para atingir esse objetivo. Isso é assim, assim. Por isso que eu acho que a educação tem que ser muito mais ampla. É claro que o treinamento instrumental é importante, mas não deve ser só o treinamento instrumental. Senão você não capacita, você treina, igual ele estava treinando o cachorro dele. Você treina o cachorro e treina a pessoa para fazer exatamente o que ela é moldada para fazer. E um ponto clássico ali do filme é quando o Max, homem, vai pegar o boné e o cachorro segura ele. Isso acontece muito nas culturas organizacionais, quando alguém chega cheio de disposição e vem alguém e segura ele. Não, isso daqui não dá certo aqui não. Nunca se fez isso. E não existe argumento pior do que aquele que fala assim: eu tenho 10 anos aqui e sempre foi assim. Isso não é um argumento. Isso é apenas palavras jogadas para o alto. Porque o sempre foi assim não é argumento lógico. Me convença então porque é mais importante. Por isso que é importante essas mentes diferentes. Por isso que eu acredito muito na interdisciplinaridade.
nos grupos que têm formações diferentes para a consecução de um objetivo. Por isso que em educação você tem que apostar numa mistura ou num mix de conhecimentos para que você atinja um objetivo, não necessariamente o seu objetivo do dia a dia, mas é um objetivo corporativo, organizacional. Tem uma grande discussão sobre redes sociais que chamam os haters, as pessoas que têm ódio de tudo, que ficam lá sentadas. Eu estava analisando uma dissertação esses dias e ele falou alguma coisa que eu achei fundamental. O problema da cultura e da educação é quando as pessoas não falam por si só. A pior tecla que existe no Facebook é o tal do compartilhe. Porque você não analisa, você só passa. Como se aquilo fosse um pensamento seu, sem pensamento crítico, sem análise. Então, o compartilhamento é o efeito manada. É o efeito manada. Já que todo mundo faz, eu também faço. Isso é muito pernicioso. Por isso que a gente sempre rediscute o papel da educação, do treinamento, da formação, da capacitação. E o programa de formação gerencial, quando foi pensado, houve esses debates para que a gente conseguisse algo mais dinâmico e mais multidisciplinar para os FC2. Eu, particularmente, entendo quando alguém fala isso daqui não serve para o meu dia a dia de trabalho. Pode não servir para o dia a dia imediato, mas serve para suas colocações, para o seu dia a dia, te faz pensar, te dá outras óticas, e isso é o que a gente quer dos nossos gestores. Eu vou falar rapidamente aqui sobre Maslow. Maslow estudou sobre motivação humana nas empresas, e ele desenhou essa pirâmide. Isso tem um pouco a ver do que a professora Marluce falou, sobre a motivação pessoal individual. A motivação pessoal individual, ela é alcançada de uma forma muito peculiar e muito diferente para cada pessoa. Só que existem formas de você permitir que essa motivação aconteça. Então, nessa pirâmide, ela quer dizer que se você não preencher o requisito inferior, você não consegue alcançar o requisito superior. Tá? O que são as necessidades fisiológicas? São as suas necessidades diárias enquanto ser humano. Água, ar, um lugar confortável. Segurança. É você se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. Não adianta você trabalhar do lado de um tiroteio que você não vai trabalhar. Seguranças sociais são as pessoas que estão ao seu redor. São as relações humanas. E estima e autorrealização, que é o ponto que a gente deve chegar nos servidores para que eles se sintam motivados. E Herzberg fez uma separação entre esses dois prismas, a estima e autorrealização e social e segurança fisiológica. Social, segurança fisiológica, ele chamou de fatores higiênicos. Autorrealização e estima, ele chamou de fatores motivacionais. Qual a diferença de um para o outro? Os motivacionais, quanto mais você dá, mais o servidor ou a pessoa se sente motivada. O higiênico, quanto mais você dá, não necessariamente ele se sente mais motivado. E nesse higiênico está o salário, porque isso vira uma bola de neve. Você dá um aumento de salário, o que é uma cultura também organizacional aqui no Senado, de acreditar que o salário é a forma mais motivacional que existe para o trabalho. Não adianta você ganhar muito se você chega no seu trabalho infeliz, não gosta do que você faz, não suporta as pessoas do seu lado e tem que ficar nele o dia inteiro, todo dia, por 35 anos. Se você está nessa situação, você está no lugar errado. Seja um gari varrendo rua, ganhando um salário mínimo e feliz, e sambando na escola de samba do Rio todo ano, igual tem um que foi até para a Copa, abriu a Copa, e seja feliz. Isso é muito mais importante do que apegar especificamente ao salário. E esse estudo demonstrou muito bem isso. Porque o salário você acostuma. Se você tem um aumento, você vai aumentar suas dívidas para aquele nível social. Se você tem outro aumento, e você vai acostumando com isso. E isso não faz diferença na sua vida. Ninguém chega de manhã aqui e fala assim, contra-cheque vai sair no fim do mês, eu estou motivadão hoje. Ninguém faz isso. Porque você acostumou com aquilo. Ou, tenho 2 monitores agora, show de bola, né? Trabalhar igual um maluco hoje, porque eu tenho 2 monitores na minha frente. Não existe, são fatores higiênicos. Agora,
Se você chega aqui, lá no topo, autorrealização e autoestima, eu vou trabalhar hoje porque eu acredito nisso, eu quero modificar o Senado, eu quero que o Senado tenha uma cultura organizacional excelente, um clima ótimo para os trabalhadores, aí é um argumento diferente, é um argumento interno, algo que você acredita, muito diferente dos fatores higiênicos. Quem está ouvindo isso pela primeira vez pode dar até um nó assim, para pensar, aconteceu comigo também. São as fases psicológicas, né? Primeiro vem a informação, depois o assentamento da informação e a aceitação. Mas isso é dado científico. Tá? Aí ele separou, motivacionais e higiênicos. O higiênico dá problema quando você tira ele. Quando você tira, aí é gritaria. Mas quando você dá e faz uma política para dar isso reiteradamente, você não consegue a motivação necessária. Mas dá uma GD e tira a GD para você ver. Aí é o assunto permanente dos fóruns. Então, a administração tem que ter muito cuidado quando for voltar a sua política para motivar os funcionários só para salário. Porque salário não motiva o dia a dia do trabalho. Mas você tem que ter um bom salário, nós temos um bom salário. Tem pessoas aqui que têm locais insalubres de trabalho, que a gente tem que resolver isso, nós estamos preocupados em resolver isso. Para a administração, isso deve ser mais importante, você resolver o trabalho insalubre, barulhento, com cheiro de óleo de algumas pessoas que trabalham aqui o dia inteiro, do que uma política de salário geral, por exemplo. Por quê? Porque eles estão com fatores higiênicos abaixo do padrão. Tá? Então, a política administrativa ela deve ser entendida como um todo. É o famoso, isso não é problema meu. É problema seu, sim. É problema de todos nós. Enquanto tem um colega aqui com situações fisiológicas que é a mais baixa, a mais básica, tendo problema, é problema de todos nós não conseguimos resolver o problema dele e estarmos preocupados só com a gente. Por quê? Porque nós somos uma coletividade, uma organização, e a administração deve assim pensar. Por isso que todas as pessoas devem ter o mínimo de dignidade para o trabalho. E essa pirâmide, ela sempre veio se arrastando na minha cabeça a partir do momento que eu a vi. Eu imaginei nela algo que realmente eu acredito e algo que realmente funciona. Há muito tempo no Senado, ou até hoje, várias pessoas têm vergonha de trabalhar no Senado, para o público externo. Quando perguntam onde você trabalha, no Congresso. Onde você trabalha? No Congresso. Trabalho no Senado Federal, sou servidor público, tenho orgulho de trabalhar no Senado Federal. Nós estamos fazendo o melhor trabalho possível que nós podemos. Nós estamos melhorando a cultura organizacional da casa. Nós estamos tentando mudar alguns paradigmas, inclusive esse do salário, que o salário motiva as pessoas, que isso é uma bola de neve. Isso, inclusive, é um grande problema para a Secretaria de Gestão de Pessoas, com as pessoas que têm consignado o negativo, que pede aumento do crédito, aí quando dá aumento do crédito, vai lá, se endivida mais. Aumenta o crédito de novo, se endivida mais. É uma bola de neve sem fim. E varanda de novo. Isso é uma preocupação nossa, porque são pessoas que estão altamente endividadas e por um fator fisiológico, ou segurança, ou social, pessoal, não conseguem atingir a autorrealização e a estima de forma nenhuma. Então, essas são as grandes preocupações nossas. Eu preparei mais alguns slides, mas eu não vou me alongar não, acho importante também a gente abrir para os debates. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado.